briga dentro da defesa do Jair Bolsonaro. Que tal Frederico Wassef, aquele advogado que parece meio mafioso italiano de filme, sabe? Versus o Fábio Weingarten, o outro esquisitão lá. Essa é a treta que você não sabia que queria, meu amigo. Mas não tem problema, porque aqui a gente serve. E para isso contaremos com ela. Adi Ferrer. Wassef versus Weingarten. Weingarten, pra você que não sabe, é o Jardim de Vinícolas. Jardim dos Vinhos. Weingarten. Não sabia disso, não sabia, olha só. Bom, tu vê, não tem um Silva, um Souza pra facilitar a pronúncia também. Bom, isso aqui tem a ver com o caso das joias, tá, Álvaro? Em agosto, só para relembrar rapidinho, em agosto a Polícia Federal fez uma operação, registrou aí que tinha um Rolex de ouro branco e um relógio da marca Patek Philippe, que eu também não conhecia, achei muito chique o nome. Foram vendidos em junho de 2022 à loja Precision Watches, em Miami, nos Estados Unidos. Esses dois relógios foram presentes da Arábia Saudita ao Brasil e deveriam estar no acervo público, não no acervo privado de Jair Bolsonaro, muito menos ter sido vendido, tá? Aí o TCU pede de volta. Ô, galera, né, não dá pra vocês manterem uns relógios desse, né? Devolve. E o relógio Rolex foi devolvido. Só que a PF descobriu que, na verdade, o Frederico Wassef, o advogado do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, tinha recomprado esse Rolex. Ou seja, o Rolex foi vendido, o dinheiro foi pego, sabe-se lá pra quê. O TCU pede de volta, o Frederico Wassef recompra o relógio. Bom, o celular foi apreendido, o celular do Frederico Wassef foi apreendido e ele foi intimado a depor. E aí, meus amigos, o depoimento dele, a Veja teve acesso a um pedaço. E vou botar aqui no ar só pra nós dar uma olhadinha nesse aqui. Veja! É a Veja aí, ó, da Veja. O Wassef, segundo ele contou à Polícia Federal, já tinha uma viagem de férias para os Estados Unidos marcada para março desse ano. A gente tá falando de março de 2023, gente. E aí, antes, o Weingarten teria telefonado e mandado mensagens, né? Ei, pega lá o relógio, pai e coisa. Ao pousar em Miami, o Wassef foi alvo de chamadas obsessivas e compulsivas de Weingarten, devidamente registradas nos celulares apreendidos pelos policiais federais. Bom, ele teria aceitado porque o Weingarten disse que ia ressarcir o dinheiro, né? E aí, a anotação da PF. Caso Weingarten não lhe devolva o dinheiro, vai processá-lo para reaver essa quantia. Bom, ele também detalhou o passo a passo, né? Ele disse que 2 dias antes de embarcar a Miami, ele sacou $35 mil e juntou com $14 mil que ele já tinha na sua casa em Miami. Aí ele viajou até a Filadélfia e aí lá na William Grove ele recomprou o relógio por $49 mil. E aí, para não voltar e ter que registrar aquilo ali na Receita Federal e que ia ficar meio estranho, foi um amigo aí, um brasileiro conhecido do Weingarten, que viajou com o Rolex dos Estados Unidos para o Brasil. Em agosto desse ano, o Wassef já tinha admitido que tinha feito a recompra desse relógio em uma coletiva muito estranha. Vou botar aqui pra gente ver. Usei meus recursos, eu tenho a origem lícita e legal dos meus recursos. Eu tenho conta aberta nos Estados Unidos, no Banco de Miami, eu usei o meu dinheiro para pagar o relógio. Então, o meu objetivo quando eu comprei esse relógio era exatamente para devolvê-lo à União, ao governo federal do Brasil, à presidência da República. E isso, inclusive, por decisão do Tribunal de Contas da União. Eu tomei a decisão de comprar. Entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que horas entrou, para quem você deu, como o relógio, nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Nem quem solicitou, doutor.
Só vou dizer, quem solicitou não foi Jair Bolsonaro e não foi o Coronel Cid. Bate, de certa forma, Álvaro, com o depoimento que ele falou na Polícia Federal. Não foi o Jair Bolsonaro, nem o tenente-coronel Cid. Teria sido o Weingarten. E aí o Weingarten respondeu no Twitter, bem, assim, mais ou menos. Vocês que formem as suas opiniões sobre o tom. Eu achei o tom meio esquivo, assim. Agradeço a competente apuração da Polícia Federal, que por razões mais do que óbvias já constata quando uma mentira tem perna curta. A PF está de posse dos apps de todos os envolvidos e sabe exatamente quem fez o quê e principalmente quem não fez o quê. Quem mente será processado. Em respeito aos demais investigados, não mais tocarei no assunto. E aí ele bota um print aqui da matéria da Bela Megali. Ali embaixo está dizendo, o PF avalia que o depoimento de Wassef não se sustenta diante de provas obtidas no caso. Por quê? Porque a Polícia Federal tem provas de que quem operacionou todo esse esquema de venda e recompra teria sido Mauro Cid. A princípio, pelas fontes, e assim, esse caso segue em sigilo, né? Então a gente não tem total certeza. Mas pelas fontes, o Weingarten realmente não tem dedo nessa história, não na questão, não como sendo o mandante dessa questão toda. Ele pode ter sido envolvido aqui e ali, a gente não sabe, a gente não tem certeza, mas por enquanto é que a Polícia Federal diz, não se sustenta com as provas que eles têm, porque aparentemente foi o tenente-coronel Mauro Cid que operacionou. A mando de quem? Aí a Polícia Federal tem que encontrar provas de que seja Jair Bolsonaro, porque ele era ajudante de ordens, né? E o maior beneficiário seria Jair Bolsonaro. Mas como a gente tem esse inquérito ainda em sigilo, não dá para saber com toda certeza quem está falando a verdade aqui e se realmente está acontecendo. Compreendo. Adi, me permita fazer uma pergunta, talvez até meio tosca, de tão direta que ela é. Eu vou no que interessa mais nessa história. Bolsonaro preso. Consegue enxergar esse futuro? Porque todo esse papo, se bem conduzido, levaria para uma consequência desse tamanho. Uma consequência desse tamanho. Exatamente. Não estou dizendo essa consequência, mas uma consequência desse tamanho para os rumos da nossa política, para os nossos rumos coletivos enquanto sociedade, né? Adi, você conhece o texto, você conhece a discussão. Me conta, você vê isso acontecendo? Perdi a Adi. Tamanha a dureza de minha pergunta. Foi o suficiente para acarretar um bug nos nossos sistemas que derrubou a nossa jornalista convidada de maneira imediata. Olha lá, ó, mas ela retornou. Mantive o controle aqui. Quem quer me calar? A quem interessa? Tá, aí, você já caiu, já voltou, já vou ficar à vontade para dizer. Eu queria uma mensagem de esperança, de repente, da minha amiga. Será que é isso? Será que é disso que eu tô atrás fazendo essa pergunta? Será que é isso? Álvaro, assim, esse é o processo que ele mais está enrolado. Tá? Esse é o processo que talvez seja o primeiro a qual ele vai ser condenado, vai virar réu, etc e tal. Eu acho que esse é o processo que mais está avançado, porque é basicamente impossível todas essas pessoas que trabalham para ele terem agido sozinho, tá? E parece que tem algumas provas que levam a crer mesmo que ele está envolvido. Só que pelo que eu estou entendendo de estratégia do Ministério Público, é de pegar o máximo possível de provas para que ele seja preso uma vez por todos os crimes que são investigados. É a minha opinião em relação a isso. Por quê? Porque, por exemplo, no caso de golpe de Estado, eu acho que é tão... Sabe? Se a gente for juntar todos os inquéritos, tudo que a gente tem de público, de todos os inquéritos, a gente consegue perceber, como, por exemplo, o inquérito das fake news, inquéritos da milícia digital e tudo mais, que Jair Bolsonaro tinha uma circulação muito grande de divulgação de fake news e de teorias da conspiração com empresários, né, e com membros do gabinete do ódio.
Tem muitas pessoas em volta de Jair Bolsonaro que estiveram envolvidas na organização dos atos antidemocráticos, não só de 2022, a gente está falando de atos antidemocráticos, de 2019, 2020, 2021, 2022, porque são sempre as mesmas pessoas, tá? É sempre o mesmo grupo de pessoas. Então, me parece que estão juntando todas as provas para fazer isso apenas uma vez, com todos os processos de uma vez só, sabe? Porque, bom, o caso das joias tem provas, o caso de golpismo tem provas, né? O caso dos embaixadores, enfim. Tem muitas coisas que tem provas. A rachadinha é o que menos tem prova, por incrível que pareça, Álvaro. Apesar de ser o crime mais recorrente, provavelmente, né? Praticado, ao que tudo indica, ao longo de anos de maneira crônica, assim, né? Enfim. Exatamente. Mas tem os pagamentos também a Michele Bolsonaro, as contas da Michele Bolsonaro, tem mais provas que a rachadinha, por exemplo. Claro. Né? Isso que é mais maluco. A rachadinha, ela é muito difícil de conseguir provas, né? Porque ela é feita com dinheiro vivo e tal. No caso dos pagamentos em dinheiro vivo a Michele Bolsonaro, foi pego porque os caras faziam pelo WhatsApp, né? Cometiam o crime pelo WhatsApp. Então, eu acredito, e para deixar um pouquinho de esperança para vocês, eu acredito que isso vai ser uma só. A gente vai ver a prisão do Jair Bolsonaro, não com somente em um dos inquéritos. Eu acho que vai ser em mais de um. A minha vontade é de poder acreditar que a institucionalidade brasileira está preservada, né? Então eu gostaria muito de ver alguém pagar pelo que aconteceu, né? Eu estou falando da pandemia com 700 mil mortos, eu estou falando das sedes dos 3 poderes destruídas, vandalizadas, né? Porque assim, sem uma consequência desse tamanho, não necessariamente a prisão de Bolsonaro, uma consequência desse tamanho, uma consequência histórica, eu com a minha idade, com a minha vivência, vou ficar acreditando que o período áureo da nossa institucionalidade se deu em algum momento entre o Fernando Henrique passar a faixa para o Lula, que foi da hora, foi bacana, e o Aécio não reconhecer a derrota dele lá, em 14, entende? E eu queria acreditar que o melhor da nossa institucionalidade, sabe? Que o melhor dessas relações ainda está por vir. Porque no momento em que eu não puder acreditar mais nisso, eu vou ter que dar razão para os meus jovens aqui que falam em revolução, que querem derrubar a coisa toda, sacou? E eu tô perdendo essa fé, instituições. Me ajudem. Álvaro, eu acredito que vai ter gente grande, gente que realmente influenciou e ajudou a maquinar o 8 de janeiro. Eu acho que a gente vai ver prisões, a gente vai ver essas pessoas sendo julgadas, e eu não acredito que o judiciário vá cometer um erro desses. Por quê? Porque dessa vez o prédio deles foi completamente destruído, dessa vez quem tinha ameaça de morte era eles, eram os 11, querendo ou não, mesmo os 2 ali que tentando, né? Mesmo assim, são 2, né? E já está pacificado. Dentro do STF, mesmo que os 2 bolsonaristas gritem que houve uma tentativa de golpe de Estado, só isso já é um degrau acima, né? Já é um degrau acima. A gente já reconhecer no mesmo dia que houve uma tentativa de golpe de Estado, em que a maior parte dos ministros do STF acreditam nisso, em que o Legislativo também chegou a essa mesma conclusão através da CPMI, e não era tão difícil de chegar nessa conclusão. Qualquer um que analisou aqueles acampamentos chegou à mesma conclusão. Ali era a tentativa de golpe de Estado e essas pessoas precisam ser punidas. Eu não acredito que irá acontecer aí uma grande anistia. Eu acredito, no entanto, que alguns sim vão ser anistiados. Agora, Jair Bolsonaro, eu tenho muita esperança que não, Álvaro. De verdade, eu tenho muita esperança. Talvez esse seja o único momento que eu sou positiva. Eu não acredito que ele vai sair impune. Não acredito. Eu precisava disso. Das informações e desse final. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito obrigado, Adi. De verdade mesmo. Por preservar aqui meu fiapinho de esperança nesta
combalida República Brasileira. Obrigado. Valeu.